Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei que hoje ia estar vazio, irmão. Me ajuda, né? Ai, Deus é muito bom. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Eu não trouxe o tablet, mas eu tenho um celular. Tenho um monte de coisa que eu escrevi aqui. Mas o Senhor vai dar graça, hein? Olha que privilégio. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. 2 Samuel 9, capítulo 1. Vamos ler esse. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça por amor de Jonathan? E disse Davi: há alguém da casa de Saul, para que lhe faça por amor de Jonathan? Ou seja, em outras traduções diz, para que eu use de benevolência com ele. O versículo 3, ele fala assim: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus, da bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Amém? Pode sentar? Entenda que eu estou tentando me acalmar aqui, irmão. Ô, lugarzinho para tremer. Aleluia. Que o Senhor possa, de fato, abrir as nossas mentes para entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Confesso que eu tentei correr muito, irmão, você nem imagina. Ao ouvir que eu tinha que pregar aqui, eu falei: Senhor, e agora? Recebi como uma notícia que eu falei: Senhor, agora não está pronto para pregar. É a responsabilidade que é transmitir algo que não é seu, é do Senhor. Mas amém. Que bom que o Senhor achou graça em nós, ou em mim, para poder transmitir essa palavra. Falar a respeito de Mefibosete, é preciso voltar um pouquinho lá atrás, no começo da história, da linhagem dele. Eu fiz esboço, mas dificilmente eu consegui falar isso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar. Vai dando glória, irmão. Eu estou tremendo aqui em cima. E a minha esposa ainda falou: olha, tenta ser o mais sério possível. Me ajuda muito. E eu louvo a Deus por ver meus filhos aqui, irmão. Eu até tento trazer, mas olha, parece que eles programam e dá certo. E a minha casa está aqui hoje. Voltando de novo, disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonathan? Essa passagem, irmão, nos leva a um fato em que aconteceu com Saul, diante da morte de Saul, na verdade. Davi aqui, ele já reinava. Ele já tomou posse do seu reinado. E dentro desse reinado, dentro desse período, Davi já estava num momento de paz, num momento de alegria, pois as guerras já tinham se vamos dizer, apaziguado nesse período. Pois Saul havia morrido no meio dessa guerra, e Jonas também foi um dos que morreu nessa guerra. Mas Davi,
não teve muito tempo para poder curtir essa paz, essa situação toda, porque o próprio Deus fez com que Davi lembrasse de uma promessa que ele fez a Jonatas, de uma promessa que ele também fez a Saul, que mesmo quando se findasse a guerra, mesmo diante que se acontecesse de Saul morrer, ou Jonatas, a sua descendência morrer, que não era para Davi encerrar a sua geração. E diante dessa história, irmão, vem a graça de Deus, que ela é superabundante. Que mesmo sem você merecer, essa graça te alcança. Mesmo sem você entender, essa graça, ela vai... Chorar, eu já choro ali no banco. Fica tranquilo, irmão. É que navegando nessa palavra e olhando a história de Mefibosete, uma criança, em prol dos seus 5 anos de idade, irmão, dentro de um palácio, dentro de uma perspectiva, irmão, de que quando crescesse ele ia reinar. Era a herança dele, passado de... Imagine-se neto de um rei e filho de um príncipe. Olha que privilégio. Mas esse menino vê a sua história sendo interrompida aos 5 anos de idade, irmão, diante de uma situação de guerra. E, na verdade, os seus sonhos foram interrompidos, não por culpa dele, mas era necessário que isso acontecesse, pois Deus tinha pressa para cumprir em Davi também uma promessa. Talvez você está muito tempo parado num canto e achando que não vai dar em nada, irmão, e achando que o Senhor não está nem te ouvindo mais, mas o mesmo Deus que lá atrás olhou para Davi a necessidade de cumprir uma promessa, que ele ia reinar, ele também olha para você. Ele também olha para condições que você está, ainda que um pouco frustrado, irmão. Ainda que meio abatido diante das frustrações. É um príncipe, filho de príncipe e neto de um rei, porém sem perspectiva alguma para reinar. E quanto isso se reflete na nossa vida hoje? Estamos dentro de um ministério, dentro de uma comunidade, ou seja, de uma nomenclatura dizendo que somos evangélicos, somos cristãos, e a palavra de Deus fala que a gente, na verdade, somos não só filhos, mas somos herdeiros e co-herdeiros dessa promessa. Só que você vive como se não reinasse, como se isso não fosse acontecer com você. E vive uma vida como um religioso dentro de uma igreja, dentro de... se encaixando ou se escondendo na Bíblia, achando que isso nunca mais vai acontecer na tua vida, pois não vê, talvez, em você perspectiva alguma para poder reinar diante desse tempo. E essa criança, diante desse sofrimento, após cair do colo da, vamos se dizer, babá, aqui fala ama, e ela viu a notícia de que Saul e Jonatas morreu durante essa guerra. Era normal, irmão, a cada posse que tomava diante da guerra, o que ganhasse a guerra, ou fosse tomar aquele reinado do palácio, eles matassem todos que estavam ali dentro. Não deixava nenhum descendente, para que não haja nenhuma competição política, ou seja lá o que for naquele lugar, para que ninguém competisse com ele, essa disputa do palácio. E Mefibosete, diante dessa situação, caiu, quebrou as 2 pernas, e como criança, irmão, só tem direito a chorar e nada mais.
e levado para uma terra chamada terra de Lodebar. Um lugar onde a gente se define esquecimento, se define que não há produtividade alguma, e realmente a terra é seca. Lá era o lugar para aqueles que fugiam. Tinha motivo para fugir, tinha motivo para se esconder, então lá era o lugar ideal. Quem de nós nunca parou para fugir de uma situação ou se esconder diante de uma situação e procurou um lugar onde se imaginava que não tinha ninguém ia te achar? Houve uns tempos atrás aí que eu passei uma situação de... Vou dizer que foi um distúrbio. Quem fala que o Fábio vai ter isso? E eu falei, não, eu vou dar umas voltas, né? Desliguei o celular para não atender ninguém. E nessa brincadeira, tinha um monte de gente atrás de mim. E justamente o meu primo, que eu não imaginava que ele ia fazer isso, ele foi atrás de mim, me achou e falou, rapaz... Eu falei, mas como é que você me achou? E ele falou, é o único lugar que eu imaginava mais tranquilo para você estar. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem se esconder. E quantas vezes queremos se esconder do que Deus tem para as nossas vidas. E o salmista diz que, olha, Salmo 139 diz, para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei. Pode tentar se esconder, mas o Senhor está te olhando e Ele sabe exatamente onde você está. E você pode ter certeza que Ele vai te achar. Assim como Ele achou Mefibosete diante dessa situação, diante dessas frustrações, irmãos, vai te achar. Mas o interessante não é só o fator dele te achar, é a promessa que Deus tem também para a vida de Mefibosete, através de Davi. Há alguém da casa de Saul com quem eu posso usar da bondade de Deus? Será que nessa noite aqui há alguém aonde o Senhor queira usar da bondade? Alguém disposto a receber dessa bondade do Senhor? Ô irmão, a gente vacilamos muito na vida. A gente vacilamos muito diante do Evangelho, irmão, achando que simplesmente servir ao Senhor está bom demais e não buscamos nada mais do que isso. E a nossa perspectiva ela se torna tão pequena. Davi olha para dentro do seu palácio e fala para os seus servos, olha, sobrou alguém da casa de Saul? E no meio dessa fala, que ele fala ali num palácio, um dos servos grita, Ziba. E Davi manda chamar Ziba. Ziba, ao chegar diante de Davi, Davi fala, és tu Ziba? Ziba fala, sim, Senhor, o teu servo. Como você se apresenta diante de Deus? Como que você se coloca diante de Deus quando Ele te chama? Como é que você é visto diante da comunidade onde você está, do seu local de trabalho? É servo do Senhor? É filho do Senhor? E nessa fala que, no versículo 2, e havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi e perguntou-lhe, és tu Ziba? Respondeu, sim, teu servo. E prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então Ziba respondeu, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha como é que falam de você. Cuidado com os Zibas perto de você, irmãos. Que em vez de falar a realidade do que você é, simplesmente ele quer mostrar a sua característica, os seus defeitos. Ele quer mostrar a sua queda. Davi não perguntou o que aconteceu com ele. Davi não perguntou nada, se ele estava aleijado, se ele servia, se ele ia servir para o palácio ou não, mas a Ziba fez questão de dizer, ele está aleijado. Ou, falando a realidade hoje, quando se trata dentro de um ministério, dentro de uma igreja, ou dentro da sua casa mesmo, aquele ali serve para mais nada. Ele caiu, está quebrado o pé. Irmão, quantos
Quantos Mefibosete, espiritualmente falando, estão dentro da igreja quebrado, caído, sem vontade nenhuma, irmão, e tudo o que fala para ele, ele não tem mais ânimo, e o pastor vive o tempo todo tentando reanimar, e na verdade é o pastor que está precisando de ajuda, porque não encontra nem força mais, de tanto tentar motivar, levantar esse homem que está desmotivado, essa mulher desmotivada na fé. A pior coisa é a depressão espiritual, irmão, porque por mais que a gente tenta, fica difícil para te levantar. Como é difícil levantar alguém caído. A gente luta nos lares de paz, tentando Larágape, né? A gente luta tentando levantar almas, alcançar a vida. E quando você olha para aquela família, ela simplesmente só quer o culto na casa dela. Na verdade, não quer compromisso nenhum, porque não sabe, na verdade, o que Deus tem para a vida dela, que é restituição. Ela não quer provar da restituição, como o Mefibosete provou disso do Senhor. O versículo 4 diz: perguntou-lhe o rei, onde está? Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E quem é Maqui nessa história? Eu procurei de algumas formas tentar saber a história de Maqui, embora um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu ministrei essa palavra. Olha, irmão, eu ministrei e estou nervoso. É que a graça, ela se renova a palavra, então por mais que você queira repetir, não vai, né? É de acordo com o que o Senhor quer e não do que eu quero. E falando de Maqui, irmão, Maqui foi um homem direcionado por Deus na terra de Lodebar. Ele não precisou fugir, embora tinha frustrações, tinha algumas frustrações, mas ele não precisou fugir para a terra de Lodebar. Existe um momento que Deus coloca a pessoa certa no meio do caminho onde você vai passar, mesmo sabendo que você está frustrado, mesmo sabendo que você está desmotivado, Deus coloca pessoas para te socorrer. E Deus fez exatamente como Mefibosete, colocando Maqui na terra de Lodebar para dar apoio para ele, para dar sustento a ele diante da tragédia que ele passou. Não só ele, mas como os demais que corriam para lá. Maqui, no que diz a história, era um homem de bem. Ele tinha, financeiramente, ele estava bem, ele chegou a socorrer Davi e o exército de Davi, não foi uma pessoa, socorrer diante da volta de uma guerra. Socorreu Davi no meio aos exércitos. E Maqui se coloca também nessas condições de socorrer Mefibosete diante da situação dele. Então, que Deus possa usar nós neste lugar como Maqui, mesmo diante de irmãos desanimados. Mesmo você achando que aquele irmão não vai dar nada, irmão, mas que a gente possa olhar como Maqui olhou ao ponto de socorrer. E chegará o momento em que Deus chamará, aqui representa o Senhor, representa Deus nessa história, representa Deus através do rei Davi, chamando Mefibosete para poder abençoar ele, honrar ele diante de uma promessa feita a Jonatas. Então, que Deus possa usar a gente nessa expectativa, irmão, de que mesmo diante de uma fragilidade, mesmo diante da dificuldade que você esteja, seja doença, seja qual for a necessidade que você esteja, que o Senhor levanta homens e mulheres neste lugar, disposto a servir Ele com verdade, disposto a caminhar deserto se for preciso, disposto a andar por terra seca, como era Lodebar. Irmão, a nossa visão não pode estar firmada diante dos lugares bons, lugares que dá fruto, mas é quando a gente olha para onde não dá nada, mas tendo a certeza que quem vai fazer a obra é o Senhor. É como o pastor citou aqui neste lugar, olhou para esse ambiente, há 5 anos atrás, 5 ou 6, 5 anos atrás, e olha hoje como é que está. E o Senhor levantará homens e mulheres dispostos a servir Ele com verdade neste lugar. Caminhe pelo que a palavra diz ao teu respeito, irmão. E o tempo em que você está vivendo não vai definir o que você é.
Tenha certeza disso. Então, versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vou ler o versículo 7 para que você entenda. Então disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência, ajoelhado diante dele, e disse: quem é eu? Ou seja, te falando de uma forma que você entenda, quem é eu, teu servo, para que o Senhor olhe para mim como para olhares para um cão morto. Ele se referia ao estado que ele estava, pois o homem ele já estava numa idade adulta, e por várias vezes olhava para o estado dele e não via resposta para nada, sempre perguntando: por que comigo? Às vezes até desejando a morte. Por que não me matou logo? Por que não me matou diante daquela situação? Viver momento de angústia, irmão, faz com que a gente deseje a morte, para ver se extermina logo, para ver se de fato a gente se levanta. Acaba logo com isso. A angústia desse homem era grande demais. A situação desse homem, por mais que eu tente falar, por mais que a gente tenta imaginar, irmão, é só quem está na pele para poder dizer o que você está passando. Talvez aqui esteja gente passando situações semelhantes de angústia. Talvez aqui tem gente dessa forma e não consegue falar. É necessário que alguém tente enxergar isso nele. Como enxergar se ele não fala? Mas ainda assim a responsabilidade está em nós, em enxergar essa situação e socorrer antes que ele caia, antes que ele chegue ao ponto de se suicidar. E Mefibosete estava dessa forma, diante da sua idade já adulta. O rei manda chamar Mefibosete. Agora você tenta imaginar comigo a história, essa narrativa, quando o soldado vai na casa, vai lá em Lodebar para buscar Mefibosete. Só o fato do soldado chegar lá já era de tremer, já era de se assustar, lembrar: me acharam, eu estava escondido. Mefibosete fala: não, me acharam. Já vivia assustado, porque era um homem fugitivo diante da situação, que era o único descendente de Saul. Era o único. E nisso Davi manda chamar Mefibosete. E quando o soldado chega diante da casa, lá em Lodebar, na casa onde ele estava, para poder chamar ele, ele simplesmente olha e se imagina como um cão morto. Quem sou eu para ser lembrado agora? Quem é eu para que ele me lembre de mim agora, para que venha falar comigo agora? Eu sou apenas um cão morto, um estado vulnerável, irmão. Seja qual for o estado que você está, há uma mesa preparada para você. Seja qual for o estado em que você imagina a tua casa, há uma mesa preparada de milagre, de graça para você. Há um lugar, não é só uma mesa, mas o Senhor, através de Davi, preparou um lugar para que Mefibosete não era para nem sentar do lado do servo, diante de um banquete que o Senhor preparou, que Davi preparou. Não era para sentar nem do lado do servo, nem tampouco do lado dos filhos, era entre os filhos. Davi usa de uma promessa feita lá atrás, honrar Mefibosete de uma forma que ele se surpreendeu, irmão. Imagine um cenário, uma mesa enorme, diante de um banquete, todo mundo se assentado e só um lugar vazio. É assim que o Senhor quer fazer comigo e com você.
É assim que o Senhor tem para mim, para você, irmão, um banquete no céu preparado para as nossas vidas. O que se passa aqui na terra, fica tranquilo, isso é passageiro. Mas a palavra do Senhor diz que Ele voltará, Ele há de vir, passará os céus, passará a terra, mas a tua palavra não há de passar. Então, se Ele prometeu, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo diante da sua situação, só faz a obra. Só avança diante do que o Senhor já tem preparado para você. Começa a avançar. Começa a caminhar, mesmo que a trajetória mostre outra coisa. Mesmo que diante da sua caminhada, a perspectiva parece não dar certo, não dá jeito nenhum. O que Deus tem para você é maior. A restituição é em dobro. Olha aqui que esse homem, diante de um silêncio na sua alma, de poder fazer pergunta lá em Lodebar e não ter resposta de ninguém, porque todo mundo estava na mesma situação, fugitivo, com fome, uma terra que não rende nada, não adianta se plantar, que não vai, sem perspectiva alguma de uma visita naquele lugar, porque um lugar de esconderijo é exatamente isso, fica sozinho, é você e você sozinho. E esse homem, quando chega Davi, ao mandar o soldado buscar ele, mostra para ele uma outra realidade, de que uma promessa feita por Davi a Jonatas fez toda a diferença. Mas não basta só fazer a promessa, basta cumprir aquilo que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a palavra com que você lança, porque passa tempo. Mas o Senhor fará você lembrar daquilo que você prometeu. E quando o Senhor faz você lembrar daquilo que prometeu, irmão, talvez o trajeto para poder cumprir se torna mais difícil. Mas é necessário com que você cumpra, porque a palavra de um cristão, ela tem que ser sim, sim, não, não. Então vale a pena você servir ao Senhor com verdade. Vale a pena você andar de acordo com o que a palavra diz ao teu respeito. Não é com o que as pessoas dizem, irmão. As pessoas estão prontas para frustrar a sua caminhada. Mas o que Deus diz ao seu respeito, Satanás não pode ofuscar isso. Não há demônio que pode contrariar aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Ele até tenta. Ele vai lutar para contrariar a sua perspectiva. Mas o que o Senhor tem para você é um trajeto de vitória. Davi, ao colocar Mefibosete diante dos filhos dele, diante do príncipe, que é sentar à mesa dos príncipes. A gente cantava dizendo: eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. É muito gostoso falar isso, né, irmão? Mas até para esse homem chegar a esse ponto de sentar naquele lugar, chegar diante daquele cenário com dificuldade, sentar na mesa, sentar naquele lugarzinho que o Senhor preparou, Davi preparou para ele. Ô irmão, imagine você nessa situação. Tudo dando errado. Tudo sem sentido algum. E o Senhor preparou um lugar de honra para você, e o Senhor vai fazer isso para você. O Senhor vai fazer isso com você, preparar este lugar em onde os seus defeitos não serão apresentados, porque a mesa esconde o defeito. Está na mesa, esconde os seus defeitos. Está na mesa, diante da presença de Deus, esconde, irmão. Não é que esconde porque tem que esconder, irmão. É porque não é necessário apresentar as suas dificuldades, não é necessário apresentar os seus defeitos, porque quando você está na presença do Senhor, tudo se renova, tudo é novo. Há uma novidade de vida para mim, para você neste lugar. Há uma perspectiva melhor para mim, para você neste lugar. Se o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra, irmão, porque essa palavra foi para você. Essa palavra é para pessoas como nós, irmãos. Passa dia, nem todo dia a gente está sorrindo. Nem todo dia a gente se levanta alegre. Todo dia uma frustração. Tem momentos na minha vida que eu chego a cantar até um louvor do não é Davi Sassi, não, que ele fala que por que é que tem que ser tão difícil para mim? Thales Roberto. Parece que é difícil só para mim,
Mas há uma resposta do céu sobre a tua vida, que ainda que parece que é difícil, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam o Senhor. Irmão, continua servindo ao Senhor, mesmo com pouca força. Só não nega o que Ele tem para a tua vida. Continua servindo Ele, mesmo que a perspectiva não mostre o que você é. Mas esse cenário que você está vivendo, jamais, irmão, vai fazer com que você se defina por Ele. Deus tem promessa sobre a tua vida e Ele vai se cumprir. Ainda resta um pouquinho de tempo. E Ele virá, está vindo, irmão. Eu não consigo imaginar minha vida daqui 5 anos. Oh, meu Deus do céu. Eu estou ansioso para a volta do Senhor. Há um anseio em mim. Todo dia eu perturbo, toda hora eu perturbo a cabeça dos meus filhos, dizendo: se posiciona. O pai só consegue te levar até a porta, mas quem decide é o Senhor, nem eu sei se eu vou. A minha fé é que eu vou, mas quem decide é o Senhor, a salvação é do departamento do Senhor. Então, qual for a posição que você esteja convicto, irmão, de que o Senhor o levará para a glória. Você não nasceu para ficar neste lugar, esse mundo não pertence a nós. Mas é necessário passarmos diante de um projeto, diante de um processo, irmão. E entender esse processo, nem sempre vamos entender, mas se colocar na brecha, se colocar na presença do Senhor, é necessário que eu e você faça. Davi diz nos Salmos que uma coisa eu buscarei ao Senhor. Há um anseio da minha parte, há um anseio em mim, mas isso eu buscarei ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você está afim de morar na casa do Senhor? Você está afim de poder morar eternamente com o Rei da Glória, irmão? Então se comporta como aquele que quer realmente estar lá. Porque nós não vamos pela nossa bondade, nós não vamos porque estamos no culto todo dia. Nós não vamos porque estamos firmados dentro de uns projetos dentro de uma igreja. É necessário que eu e você se firme de verdade no que o Senhor tem para as nossas vidas, porque breve Ele virá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa história de Davi, irmão, a respeito de Mefibosete, não é só uma história de uma lembrança nas Escrituras. Hoje nós vemos como um espelho, mas ela se reflete a um testemunho de Mefibosete. Em ver aleluia. Esse testemunho de Mefibosete, mesmo sem merecer. Hoje, quantos de nós, irmãos, ainda somos lembrados pelas quedas que nós tivemos? Hoje, quantos de nós somos lembrados pelo passado que nós tivemos? E às vezes o seu passado não foi culpa sua. Às vezes a queda que você teve no passado nem foi como o Mefibosete. Não era nem culpa dele, não era nem para ter caído. Mas o Senhor de verdade, irmão, a graça do Senhor é muito boa. A graça do Senhor é como diz ela mesma, é mesmo sem você merecer, é sem mérito algum. Ela nos alcança, meu irmão, ao ponto de nos envolver. Se essa graça não te envolver no seu dia a dia, oh, irmão, tem coisa errada. Se a presença do Senhor ela não te alcançar, se essa presença não te alcançar no seu dia a dia, no seu local de trabalho, irmão, em tudo que você faz, o que você está fazendo, irmão? Para onde você está indo? Quando Davi fala para
para Zibra, onde é que ele está? É porque a gente se esconde. A gente se esconde, não é que Deus não sabe onde você está, é que Ele quer ouvir você se manifestar. É necessário. Faça valer a pena o chamado para a tua vida. Faça valer a pena o que a palavra diz ao teu respeito. Jesus, ele chega a dizer, ó, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. O seu pensamento que eu tenho ao teu respeito é um pensamento de paz, ele não é de guerra. Você está vivendo em um conflito é porque você está vacilando. A realidade é essa, porque a promessa diante do que Deus tem para as nossas vidas, ela já foi lançada, vai se cumprir. Se você acredita ou não, ela vai se cumprir, irmão, tenha certeza. É necessário que você tenha fé, mas ela vai se cumprir. Agora, se você deixar para poder crer nessa promessa, crer no que Deus tem para a tua vida, lá na frente vai demorar, porque você está vacilando para isso. Viva o Senhor com verdade. Sirva o Senhor com verdade. Se é para fazer, se é para louvar, louve de verdade. Se é para sair para evangelizar, não cumpra a tabela não, irmão. Cumpra a tabela não. É obrigação nossa. É o nosso dever cumprir o ID que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo chega ao ponto de dizer, ó, pregar é o meu dever. Isso foi imposto em mim. E é meu dever pregar essa palavra. E ai de mim se eu não ministrar ela. Não é pregar aqui em cima. Aqui a gente treme, aqui chora. É gostoso isso, mas o que a gente precisa cumprir é lá fora. Tem muita gente precisando da gente. E se você desistir, irmão, é mais vida que precisam de você. É mais um trabalho dado dentro da igreja para poder correr atrás de você, para resgatar você. Não desiste do que Deus tem para a tua vida. Não desiste do chamado que Deus tem para a tua vida. Não é a nomenclatura, o chamado é isso. O que Ele tem é maior. É maior, é de restituição. É de viver uma vida nova, abundante. O papai quer morar com você eternamente. Agora precisa saber se você quer isso. Quer morar eternamente com o Senhor? Depende de você. Então não desista. Para poder encerrar essa palavra, não cheguei nem no nem sequer cheguei no esboço. Fiz tanta folha, meu Deus. Versículo 11 diz: E respondeu Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar ao seu servo, assim fará. E ele disse ao rei: Quanto a Mefibosete, ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. É isso que você quer para a tua vida? É esse banquete que você quer participar? Pode ter certeza que tem lugar para você. Pode ter certeza que o Senhor não te chamou à toa para este lugar. O Senhor está te chamando para esse grande banquete. O Senhor está te chamando para esse grande banquete, em meio à frustração, em meio a grandes desafios. O Senhor está te chamando para poder estar diante desse banquete, para poder cear com Ele, para poder, irmão, viver essa novidade de vida, vida de transformação. Será restituído como foi feito a Mefibosete, diante de que Davi prometeu para Jonatas e prometeu para Saul. Davi honrou com o propósito que ele fez. E o Senhor honrará diante daquilo que ele falou em São João 14. Não se turbe o vosso coração. Somente creis em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu pai há muita morada. Olha que proposta grande. Tem lugar para você. Você está achando que ele esqueceu de você? Ele tem lugar para você. E ele disse que se não fosse assim, ele não teria dito: eu vou preparar um lugar, mas eu vos preparar um lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde você estiver, não adianta se esconder, Ele estejais contigo. Para que aonde Ele estiver, estejais vós também. Amém?
Eu agradeço a essa oportunidade. Eu pedi ao Senhor que ao ministrar essa palavra não saísse de mim, mas que se Ele não fosse comigo, não permitiria nem que eu subisse. E eu amo ter de Deus essa sensibilidade. Essa sensibilidade para ouvir Ele. A minha vida, ela não é fácil. Não tem sido fácil. E uma coisa eu disse e afirmo. A minha vida, ela está escondida em Deus. Talvez você não vai ver nada em mim. Mas não importa o que você veja, importa como Ele vê ao meu respeito. E é assim que você tem que ser, irmão. Faça a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Meu pastor, obrigado.